Bom, obrigado a todos aqui pela presença, né, ainda mais no dia de hoje. O tema que eu vou trazer, só o PowerPoint aí, agora tá rodando aí para vocês, né? Show. O tema que eu vou trazer são 3 passos para desenvolver o seu potencial. E é lógico que eu vou focar aqui, puxar a sardinha para o meu lado e falar sobre o potencial emocional, tá? Focado no desafio que nós, empreendedores, nós autônomos, temos no dia a dia. Mas, para vocês saberem um pouquinho quem eu sou, eu vou contar bem rapidamente a minha história. Aí entra um pouco do storytelling que eu falei, né? Eu era essa criança extremamente tímida, envergonhada e incapaz de aceitar um convite de, por exemplo, participar de uma reunião como essa, né? Só que eu não fui assim a vida inteira. Teve uma situação ao longo da minha vida que causou isso, e eu vou apresentar isso ao longo do processo, que fez com que eu me tornasse extremamente tímido para qualquer tipo de exposição, né? Então a gente teve aqui algumas pessoas falando, que nem o Joel agora, sobre gravar vídeo, né? Mas e a coragem para falar isso? E o emocional? Muitas vezes o empreendedor sabe que vai ser positivo, mas ele não tem uma capacidade emocional de se expor. Então, a palestra vai ser sobre isso também, e juntando aqui com o que foi falado sobre essa necessidade de mudança que o Alexandre trouxe. Né? De fato, a gente tem que se permitir a ser uma versão nova em 2023. E aí é lógico, minha primeira formação foi a administração de empresas, porque eu sabia que em algum momento eu ia querer abrir a minha própria empresa. Eu ainda não sabia do que. Falei, bom, vou estudar a base, independente disso, do que seja, quando eu for para o mercado, eu vou ter a base firme. Né? E aí, durante o processo, eu percebi que uma tendência minha em querer ajudar outros empreendedores, microempreendedores, que muitas vezes têm um negócio, estão no mercado, às vezes, há mais tempo do que eu tinha de vida na época da faculdade, entretanto, não tinham as bases da administração. Então, eu falei, acho que eu vou para consultoria naquela época. Ou seja, já existia um propósito, e esse propósito necessitava que eu superasse o meu medo, por exemplo, de falar em público. Aí eu fui para minha primeira pós-graduação no desenvolvimento do potencial humano nas organizações, ou seja, eu fui me especializar em como ajudar as pessoas a desenvolver qualquer competência. E aí eu me apaixonei muito pela parte emocional, porque eu percebi que não adianta chegar com o melhor sistema do mundo, a melhor tecnologia, o melhor formato, a melhor estratégia. Não, vamos fazer tráfego, que nem o Gabriel falou, vamos fazer vídeo, que nem o Joel falou, se lá dentro existem crenças que estão bloqueando a tomada de decisão e a ação pós-tomada de decisão. E aí eu me aprofundei, né, no kitzão do desenvolvimento emocional, né? Eu falo brincando porque fiz programação neurolinguística, fiz hipnose clínica, fiz algumas linhas de coaching, fiz constelação familiar, e eu continuo sempre me atualizando, tanto na parte emocional quanto na parte de estratégia. E a minha última pós-graduação foi em neurociência, exatamente para explicar por que, de fato, o que eu faço através da hipnose e da PNL funciona. Né? Então não é só, dá certo, mas existe base da neurociência hoje em dia para explicar por quê. E aí, é lógico, eu também apliquei em mim e eu superei o meu próprio medo de falar em público. Acho que estar aqui falando com vocês já é uma prova, mas nesse ano eu participei do Summit, um evento com mais de 1.500 pessoas, e vocês veem aí até a mesma foto da apresentação, mas de fato eu consegui superar. Então é isso que a gente fala de potencial. Eu tinha uma capacidade pequena de exposição e hoje eu ampliei isso, e hoje, por causa disso, eu colho outros resultados. Então eu vou focar aqui na minha história ao longo do processo, falando bastante sobre a questão da exposição, mas isso serve para qualquer dificuldade emocional que talvez você ou alguém que você conheça esteja passando. Tá? E aí eu gosto de começar com uma pergunta, né? E aí já foi feito mais ou menos essa pergunta aqui antes de começar, né? Você já sabe quais são os resultados que você quer em 2023, e eu vou melhorar ou piorar para algumas pessoas, e eu vou separar em algumas áreas da vida. Você sabe o resultado no âmbito profissional, pessoal, financeiro e emocional, né? Poucas pessoas têm focos, né? Buscam resultados no âmbito emocional. Eu posso falar que eu tenho, porque como eu tinha essa timidez, eu fui gradualmente me expondo. Então teve um ano que eu fui fazer zumba, teve um ano que eu fui fazer dança de salão, teve um ano que eu fui fazer a apresentação de dança, né? Uma coisa é fazer aula, outra coisa é se expor, né? E aí para a próxima meta eu brinco que é ir num karaokê e cantar, né? Então existem estratégias, existem objetivos, e aí a pergunta é: o que todas essas áreas, e podem ser muito mais de 4, né? Essas são básicas, têm em comum? Você, né? Você, ser humano, tem
participação no resultado em todas essas áreas. Então não adianta você querer mudar, eu quero mais cliente, eu quero mais indicação, se você não está fazendo a sua participação, ok? E aí, no Brasil, estou olhando só o tempo aqui, no Brasil, principalmente, a gente encontra muitos desafios como empreendedor, né? E aí eu vou trazer alguns aqui, que é equilibrar o produzir, gerenciar, liderar e tomar decisões. Porque o produzir está na base da pirâmide do operacional. Você precisa trazer resultado, principalmente quando você é um autônomo, um empreendedor individual, né? Só que, além disso, às vezes você precisa gerenciar projetos, liderar pessoas que requerem outras habilidades diferentes do produzir, ela já entra no nível tático, né, naquela pirâmide de operacional, tático e estratégico, e, por final, a gente tem que tomar decisões. E muitas vezes a gente está tão focado, nós empreendedores, autônomos, no produzir, que a gente só consegue tomar decisão de pequeno impacto ali de um mês, às vezes 2, 3 meses, e não consegue tomar aquelas decisões que vão impactar a empresa em 5 ou 10 anos. Então, existem questões de crenças, existem questões de sobrecarga, de estar no operacional de uma empresa, que fazem com que a gente limite a nossa atuação e o nosso crescimento. E aí, isso leva ao quê? O empreendedor, principalmente no Brasil, pelo que eu percebo, tem muito esgotamento, porque está muito no operacional, está tendo que tomar muita decisão pequena de operação, aumenta o estresse, e a gente vai falar um pouquinho sobre estresse daqui a pouco, aumenta muito a ansiedade, principalmente pós a pandemia, tem muita gente com ansiedade generalizada e acaba às vezes tendo perda de foco, tanto nas atividades micro, algo que você precisa fazer, quanto nas decisões grandes. Poxa, mas eu vou migrar de mercado, eu vou criar um novo produto, eu vou mudar o formato do meu produto, eu não sei o que fazer, vou focar no que vai trazer resultado agora e para de focar no que vai trazer resultado ao longo prazo, ok? E aí o bônus de psicoeducação, né? Psicoeducação é uma das bases do meu formato de atendimento. Hoje eu atendo pessoas, principalmente empresários, que querem desenvolver-se emocionais e a psicoeducação ela faz parte desse processo. E aí a pergunta que eu faço é: você sabe a diferença entre complexidade e estresse? Olha que interessante, muita gente acha que é a mesma coisa, né? Porque, vamos lá, o que é complexidade para quem não sabe? Complexidade está ligado à quantidade de impactos de situações diferentes em uma situação. Por exemplo, existe uma complexidade X de dirigir um carro, para quem já sabe dirigir. Existe uma complexidade diferente, mais elevada, de dirigir um carro à noite, com o pneu furado, numa noite chuvosa, com uma criança chorando atrás no banco de trás. Quanto mais fatores estão incidindo em uma situação, maior a complexidade dela, mais decisões têm que ser tomadas. Você gerenciar uma empresa numa situação de um país estável e gerenciar uma empresa numa situação de um país que está com oscilação econômica, oscilação política, está tendo Copa, né? Muda aí os dias, vai ter trabalho, não vai ter trabalho, você está sempre mudando a complexidade. A questão é que existem pilotos de avião que são capazes de pousar um avião num rio sem uma turbina com mais calma do que alguém que está aprendendo a dirigir. Por quê? Porque o estresse é apenas como você processa a complexidade. E o ser humano pode lidar com mais complexidade, mas não pode lidar com mais estresse. Porque o estresse vai levar ao burnout, vai levar à perda de foco, vai levar à ansiedade, vai levar à descompensação, vai piorar o foco, vai piorar a comunicação, vai piorar a liderança. Tá? Então, o trabalho, muitas vezes, é compreender que você pode aumentar a complexidade sem aumentar o estresse. É uma das coisas que a gente faz dentro do meu programa de desenvolvimento emocional. E olha só, ao longo dessa minha jornada, eu venho perguntando o que impediu as pessoas de alcançar os seus resultados, pode ser em 2022, pode ser ao longo da vida, e eu tive 3 grandes respostas. O terceiro e segundo lugar foram as respostas: eu não sei o que fazer ou eu não sei como fazer. Então, pegando aqui, por exemplo, que nem tanto o Gabriel falou da parte de anúncio, né? Às vezes a pessoa não sabe que precisa fazer anúncio porque nunca foi feito, nem sabe como funciona. Aí, ok, ela descobriu, então agora eu sei que eu preciso fazer anúncio para ter mais resultado. Ótimo. Sei fazer? Não, não sei fazer. Então, esse é um outro bloqueio, é falta de conhecimento. Isso pode também travar as pessoas. Fazendo sentido? Só que a grande questão é que mais de 70%, 80% das pessoas não respondeu isso, porque isso é fácil, isso é estratégia.
Isso você consegue resolver. A primeira, às vezes, perguntando no Google, né? O que fazer para conseguir mais clientes? Vai ter algum blog com alguma informação. E aí você pode contratar serviços, mentorias, consultorias, cursos para aprender a como fazer. O que a maioria respondeu é que elas simplesmente não conseguem. Poxa, eu sei que eu preciso parar e gravar o conteúdo, mas eu não consigo. Eu sei que eu preciso postar todo dia, mas eu não consigo. Eu sei que eu preciso pegar o telefone e ligar para 30 possíveis clientes, mas eu não consigo. Eu sei que eu precisava participar mais da reunião, mas eu não consigo. Esse não conseguir não se trata de uma capacidade de habilidade, se trata de uma capacidade emocional. A pessoa consegue tecnicamente, mas ela não tem emocional para executar aquilo que tem que ser feito. Né? E aí, quando a gente vai um pouco mais além, eu estou falando muito rápido, está fazendo sentido, gente? Vocês podem só. Tá ok? Tá ok, cara. Manda bala. Show. E aí a questão é, aqui Daniel Goleman, ele é considerado o pai da inteligência emocional. Eu não vou aprofundar no que é inteligência emocional, porque seria uma outra palestra, mas os 4 pilares são autoconsciência, você saber o que você está sentindo, autogerenciamento, você conseguir lidar com o que você está sentindo, percepção do coletivo ou empatia, você saber o que os outros estão sentindo, o que, por exemplo, aqui, para mim, não dá, porque eu não consigo nem ver a câmera de vocês, porque apresenta só a minha tela, mas numa plateia já é possível, numa reunião já é possível, conversando no cliente um a um já é possível, e o gerenciamento dessa interação é como você consegue entender a emoção do outro e lidar ou encaminhar, liderar essa emoção, ok? E aí ele traz que as pessoas, quando fracassam, apenas 13% delas foi por falta de inteligência, capacidade lógico-matemática de raciocínio. 87 fracassaram porque falhou na inteligência emocional. Foram reativas, foram ansiosas, procrastinaram, burlaram as próprias atividades e de alguma maneira não conseguiram colher os resultados que elas queriam para a vida delas ou para a empresa delas, ok? Então a pergunta que eu gostaria que vocês se fizessem nesse momento é: o que está te impedindo? O que impede você de executar aquilo que você já sabe o que tem que fazer, mas não está fazendo? E pode ser qualquer coisa, né? Ah, fui no nutricionista, passou uma dieta, sei que eu tenho que seguir. Ou fui no personal trainer, sei que eu preciso fazer aquela sequência de exercícios, não consigo fazer. O que está te impedindo? Né? E aí eu falo que o primeiro passo sempre é criar consciência. Isso vai de acordo com o que a Daniela da Reverb também falou. Né? É importante, está lá no slide, né? Criar essa consciência para você se conhecer. O autoconhecimento é fundamental. Não tem como você gerenciar algo que você não pode mensurar. Né? Essa frase é bem conhecida, mas se você não se conhece, você também não sabe como melhorar. E aí eu vou um pouco além e eu trago consciência em 3 níveis. Um é consciência de estado. O que eu estou sentindo agora? Por exemplo, o meu medo de falar em público, quando eu tinha ele. O que é isso? É ansiedade? É medo? É euforia? É alegria? É pânico? Né? Qual é o nível do que eu estou sentindo? Consciência da causa. Por que eu estou sentindo isso? É medo do julgamento? É porque eu não estou preparado? É porque eu não me acho bom o suficiente? Então, o que está causando isso? É porque lá no passado, como vocês vão ver daqui a pouco, eu passei por uma situação que foi traumática, e consciência da solução. O que eu posso fazer para resolver? Quem aqui no grupo pode ter alguma ferramenta, algum curso, alguma mentoria, algum serviço, algum produto que solucione esse meu impedimento, esse meu bloqueio, essa minha barreira, no meu caso, o medo de falar em público, ok? E é lógico, quando a gente aprofunda um pouquinho mais, o que a gente mais vê, ou pelo menos o que eu mais recebo na clínica, nos atendimentos, são medos, medo de exposição, medo do julgamento, inseguranças, traumas. O que é trauma? Trauma é uma situação onde você se viu sem recurso para resolver. Eu já peguei pessoas que tiveram transtorno de ansiedade generalizada porque uma empresa faliu. E aí ela ficou muitos meses ansiosa de será que eu vou conseguir pagar a conta ou não, será que eu vou ter cliente ou não, que aquilo criou uma preocupação constante. E vocês vão entender pela neurociência por que isso acontece em poucos slides. Bloqueios emocionais, né, alguma coisa que realmente está ali para te proteger. A procrastinação acaba sendo um fator muito grande também que eu recebo em clínica. Preguiça de uma maneira geral, crenças limitantes
Muitas pessoas falam que o que me impede é falta de tempo, dinheiro ou apoio. Mas se a gente observar bem, a pessoa que não fala, que não tem tempo, normalmente ela tem uma dificuldade de organização do tempo. Existem crenças emocionais que causam isso. A pessoa fala que não tem dinheiro, o que em alguns casos pode ser verdade, mas normalmente está ligada à mentalidade do gasto do dinheiro. E a pessoa que fala que não tem apoio, ela tem uma necessidade, às vezes, de aceitação e aprovação, que também está no emocional, que está impedindo ela de agir independente de ter uma rede de apoio. Seja o sócio, seja esposa, marido, cachorro, papagaio, não importa. Alguém que fala ali, estou com você, vamos fazer junto, vai dar certo. Ok? Então, percebam que o emocional ele está por detrás das nossas ações basicamente sempre. Tirando alguma planilha de Excel que você está fazendo automático, né? Sempre que a gente vai tomar uma decisão, sempre que a gente vai ter um comportamento mais complexo, a gente vai ter o emocional por trás, incluindo na qualidade de performance. Né? Então, quando você está num dia bem, você vai render melhor em qualquer tipo de atividade. Quando você está num dia mais baixo, você vai render menos. Então, é importante você saber gerir as suas emoções, lembram dos pilares da inteligência emocional, para você conseguir manter uma performance mais constante. E aí eu gostaria de trazer dois pressupostos da programação neurolinguística para que vocês meio que absorvam isso e reflitam sobre isso ao longo dos dias da vida de vocês, né? Porque eu juntei os dois em um só, tá? Para ficar mais prático, né? Todo comportamento na sua origem é útil. O comportamento de procrastinar, o comportamento da compulsão alimentar, o comportamento de não querer se expor num vídeo, de não querer investir numa nova tecnologia, ele foi útil em algum momento. Em algum momento da sua vida, na origem principalmente, esse comportamento trouxe algum benefício. E o seu cérebro, querendo te proteger, diz o seguinte: bom, mantenha esse comportamento porque ele foi bom para você. Né? Então, por exemplo, a moça lá que eu falei da ansiedade generalizada, ela ficou ansiosa, mas alguns meses essa ansiedade moveu ela a conseguir achar soluções. E aí o cérebro falou: olha, sua ansiedade está te movendo, mantenha a ansiedade, porque ela está evitando que você se enrosque no próximo mês. Ela está conseguindo prever alguns problemas que podem acontecer. Então a ansiedade foi útil durante um período, só que aí virou algo tão padronizado que ela criou o transtorno de ansiedade generalizada e começou a ter o prejuízo, né, o lado ruim da ansiedade. E aí, a continuação é que sempre tem uma intenção positiva. Existe sempre algum ganho. Intenções positivas, normalmente, ou estão buscando um prazer, uma satisfação, ou estão buscando evitar uma dor. Então, por exemplo, no caso dela e no meu, ela estava querendo evitar a dor da dor de cabeça de no mês que vem ter ou não ter dinheiro para pagar um funcionário, e eu estava evitando a dor da exposição, como vocês vão ver daqui a pouco. Então, um exemplo para vocês entenderem a construção através do cérebro de uma situação como dessa, que levou a eu sentir medo, timidez, procrastinar muito, e foi um trauma. Né? Voltando então aqui a mim, lá pela terceira ou quarta série, eu tive uma apresentação de inglês que eu precisava decorar. E aí, exatamente por ser em outro idioma e ter uma questão decorada, onde se eu errasse, todo mundo sabia que eu errei, diferente daqui. Ninguém aqui sabe, por exemplo, qual vai ser minha próxima frase, se eu falei tudo que eu tinha programado, se eu falei mais, se eu falei menos. Né? Então aqui existe uma flexibilidade. Lá não existia. Eram frases decoradas. E aí, naquele momento de exposição, eu fiquei nervoso e eu passei vergonha. E eu tremia de segurar na lousa e balançar a perna para disfarçar o quanto eu estava tremendo. E eu lembro dos meus colegas rindo. E olha que interessante, pela neurociência, eu não posso dizer se essa é uma lembrança verdadeira ou não deles rindo. Eu sei que existe uma lembrança emocional dessa situação, e naquele momento, aquilo foi um trauma, porque não importa o que eu fizesse, eu não encontrei recursos para resolver aquilo. E aí meu cérebro falou o quê? Bom, cara, se você não tem recursos para lidar com a exposição, se proteja. E aí o que a gente tem é uma construção de um comportamento. Então eu tenho aqui, lógico, a situação inicial, que foi a exposição, que trouxe uma consequência, que foi, no meu caso, vergonha e trauma. Conheço outras pessoas que né, tiveram uma exposição e foram super reconhecidos e por isso adoraram desde pequeno a exposição. No meu caso, eu criei uma crença de que se expor era igual passar vergonha, não significa que seja verdade, mas o meu cérebro entendeu isso. E aí o comportamento que ele criou para me proteger foi, cara, evita
de se expor. Evita também de gravar vídeo, evita também de fazer postagem, porque alguém vai ver, alguém vai criticar. Né? E ele começou a criar um comportamento de eu procrastinar, vou deixar sempre para a última hora, porque eu encaro menos tempo, a dificuldade da exposição, eu vou ficar nervoso, eu vou ficar com sudorese, eu vou ficar com ansiedade, eu não vou perder a noite de sono, né? E aí cada pessoa pode ter esses comportamentos em situações diferentes, com crenças e traumas diferentes. A questão é que a construção de um bloqueio emocional, ele é muito similar. Então, pela neurociência, só para você entender o que aconteceu no meu cérebro. Quando eu me expus, isso são sinapses, são neurônios que estão conectados. O meu cérebro disparou um monte de sinapse e ele associou naquele momento que exposição igual a passar vergonha. Exposição igual a passar vergonha. E toda vez que eu iria me expor, eu ficava nervoso e o meu corpo queria me proteger, dizendo assim, cara, eu vou te deixar nervoso para ver se você fica com medo disso e não vai. E às vezes que eu recuei, por exemplo, se eu falasse assim, Joel, não vou participar da apresentação não, porque eu estou nervoso. Meu cérebro falava, opa, esse medo salvou ele, vou manter esse medo. Toda vez que eu falei, não, eu vou além desse medo, meu medo foi diminuindo. Isso é possível ver aqui na segunda sequência, onde... Deu uma travadinha? Agora sim. Na segunda sequência desse GIF, que as redes neurais que se repetem, são disparadas com maior frequência, elas se fortalecem. E as sequências neurais que são abandonadas, não são disparadas, elas se enfraquecem. Eu até coloquei os círculos aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Tem 3 redes neurais aí que elas se desconectam e uma principal que acaba se mantendo e fortalecendo. Então, tudo, daquele bloqueio que você pensou, que eu não sei qual foi, sempre que você ceder a esse bloqueio, ele vai se fortalecer. Sempre que você superar esse bloqueio, ele vai, de fato, enfraquecer até o momento que isso pode inverter, que foi o que aconteceu comigo. Hoje, eu tenho prazer em falar em público. Eu não vou dizer que eu fico zero ansioso, porque a ansiedade também é algo bom. O que acontece é que eu tenho um propósito diferente e hoje me agrada, eu aceito os convites, eu espero por eles, eu busco eles, porque o novo caminho sináptico que eu criei para a exposição é algo positivo. Isso vale para procrastinação, isso vale para qualquer tipo de bloqueio emocional. E é uma das coisas que eu faço dentro do meu programa de desenvolvimento emocional para empreendedores, mas a ideia aqui não é aprofundar muito nisso, é só uma pequena apresentação. O meu interesse aqui é saber se você que está me acompanhando já percebeu a necessidade de mudar alguma coisa emocional em você. Né? Algo que você falou, poxa, eu percebi agora realmente que eu tenho tal comportamento, ou já tinha consciência antes, e eu preciso mudar isso para mudar os resultados que eu quero no ano que vem, ou, enfim, ao longo da sua vida, a partir de agora. Tá? Porque se você quer mudar, olha que interessante, você já passou o primeiro degrau dos 4 estágios da mudança. E eu estou trazendo isso porque, como vocês são todos empreendedores, quando vocês quiserem também implementar uma mudança na empresa, no coletivo de vocês, às vezes até aqui no próprio grupo, de vamos mudar o horário, vamos mudar o dia, normalmente a mudança ela passa por 4 estágios, né? Tanto no nível organizacional quanto na nossa vida pessoal. A negação é o primeiro conceito do não, não quero, não preciso, cheguei até aqui sem isso, ou, né, meu avô não usava isso, meu pai não usava isso, também não quero usar isso. Né? Quem vai ao contrário do que o Joel trouxe ali da evolução da tecnologia, mas tem pessoas que falam, não, eu não vou entrar nisso, não vou começar a gravar podcast. Existe a resistência, que é o primeiro contato, a pessoa ela começa a tentar, mas ela mais reclama do que executa. Não, isso é muito difícil, isso não dá certo, postei uma vez, não funcionou, fiz um ciclo, não deu certo, e ela tem uma resistência. Depois ela começa a fase de exploração. Ok, eu vou me dedicar nisso, eu vou vivenciar isso, e aí com o passar do tempo aquilo vai ficando mais familiar, e aí é lógico que a gente chega na 4ª etapa, que é o comprometimento, que é de fato a pessoa falar, poxa, agora eu entendi, e eu vou fazer isso, gostando ou não gostando, eu entendi a importância disso, eu estou comprometido com isso. Né? Muitas vezes o meu trabalho é só ajudar a pessoa a sair da negação da resistência para a exploração e comprometimento, né? Criar o comprometimento. Às vezes despertar a pessoa para uma necessidade que ela ainda não sabe que tem. E olha que interessante, né? Por um outro lado, a confiança demais também pode ser um problema.
E tem muitas pessoas que saem de uma palestra, que saem de um treinamento, que saem de um curso, de uma mentoria, se sentindo super confiantes, tem um pico e depois isso perde. Por quê? Existe um efeito chamado Dunning-Kruger, que estuda, né, mostrou exatamente isso. Você recebeu um conhecimento e aí a sua confiança vai lá em cima. Não, agora eu entendi, vou gravar podcast com o Joel, vou fazer tráfego com o Gabriel, vou fechar com não sei quem, contratar, estou sabendo tudo o que eu preciso fazer, estou entendendo o que tem que ser feito, como tem que ser feito, né, lá do começo, já entendi que eu tenho esse medo, vou superar esse medo, vou falar em público, sou o cara. Só que aí no dia a dia a gente começa a passar por bloqueios e dificuldades e a gente começa a ver que o resultado talvez não chegue tão rápido. E aí a nossa confiança ela vai caindo, 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 até chegar uma hora que você às vezes se sente um impostor, que você se sente um fracassado, que você se sente sem confiança ou incapaz de reverter as coisas. E muitas pessoas desistem aqui. Por isso que uma a cada 3 empresas fecha em menos de um ano de abertura no Brasil. Porque a pessoa vê uma oportunidade, vai muito confiante, não criou base e não criou conhecimento na área ou competência o suficiente para conseguir, de fato, construir algo estável. Eu acompanhei isso, tiveram vários colegas que meio que migraram para a mesma área que eu 5 anos atrás e desistiram em 1, 2 anos. Então, assim, por quê? Porque existe uma necessidade de conhecimento e não basta eu ser bom no meu atendimento. Eu preciso ter outras competências do marketing, da venda, né? Não adianta, pô, ok, chegou 15 pessoas novas para eu atender, mas eu sei vender, né? Teve o Gustavo falou sobre vendas, mas eu sei converter essa pessoa ou não? O que adianta mandar alguém se eu não consigo ter um speech para que a pessoa entenda a importância do meu serviço para ela? Então você precisa criar conhecimento em outras áreas se você quer ser um empreendedor, um líder, um empresário de sucesso. E aí, só para vocês terem uma noção, também não vou aprofundar aqui, até porque está no meu tempo, mas Daniel Goleman, ele traz 12 competências para a gente desenvolver, principalmente nós, líderes, empreendedores, empresários, para ter mais sucesso na nossa vida. E se vocês olharem bem para essas 12, basicamente todas têm o fundo emocional. Todas elas requerem que você desenvolva o seu lado emocional. Não é só ter um MBA, um monte de coisa técnica que vai fazer você ter sucesso. Como eu falei, 87% fracassou por falta de inteligência emocional, independente de quantos MBAs a pessoa tinha. Tá? Bom, então, só um resumo já para finalizar aí dos passos. Né? O primeiro, criar consciência, saber para onde você quer ir, o que está te impedindo de chegar lá. Ah, eu sei que eu quero criar um canal e quero postar meu conteúdo porque isso vai dar visibilidade. O que está me impedindo? É o medo, é a procrastinação, é o receio, é a falta de apoio? E o que eu preciso mudar para chegar lá? O segundo passo, né, é mais do que querer mudar, é estar disposto, começar e persistir. Porque é aquela coisa, eu quero emagrecer, mas você está disposto a deixar de fazer aquele comportamento que está impedindo o seu emagrecimento? Eu quero juntar dinheiro e investir. Tá, mas qual é o comportamento que você tem que não está te permitindo? Você está disposto a abrir mão disso? Porque existe uma intenção positiva aqui. Quando a gente entende essa intenção positiva e vira a chavinha, fica muito mais fácil qualquer transformação. E persistir, porque é lógico, tem uma frase que eu gosto muito que diz que na prática a teoria é outra. Porque você tem muita teoria, mas quando você vai para a prática, você vai ter outros obstáculos que a teoria às vezes não considerava, e você precisa persistir. A diferença entre persistir e insistir é simples. Insistir é você querer manter o mesmo caminho, independente do resultado que você esteja tendo. Persistir é você querer chegar no objetivo, no mesmo objetivo, independente do caminho que você tenha que tomar. E aí o terceiro passo é buscar mais recursos, às vezes conhecimento técnicos, às vezes mentorias, às vezes consultorias, e puxando a sardinha para o meu lado, estratégias emocionais, técnicas que possam destravar você para que você consiga executar aquilo que lá no fundo você sabe que deveria estar fazendo, mas tem alguma coisa que está impedindo ou te atrasando, ok? Bom, já finalizando, quem quiser acompanhar mais do meu trabalho, meu Instagram é Eric Rolf, tá? Eu tenho também um modelo de treinamento para quem tem aquele perfil autodidata, eu gosto de aprender sozinho. Quero aprender a aplicar, por exemplo, a auto-hipnose e trabalhar os meus traumas sozinho em casa
como eu fiz com o meu medo de falar em público. Eu voltei em auto-hipnose naquela situação da sala e eu ressignifiquei o trauma daquele pequeno Eric frente àquela situação, fazendo ele entender que a exposição é algo muito melhor. Então, esse é o meu treinamento que ensina para que as pessoas possam se autodesenvolver. Mas quem quer, de fato, que eu pegue pela mão, né, brincando, e faça passo a passo junto, bem personalizado, para alcançar o seu objetivo, mesclando ali tanto competências emocionais, como às vezes administrativas, liderança e comunicação, existe o meu programa de desenvolvimento emocional. Bom, quem quiser, então, fica o QR Code aí para me seguir no Insta, e o QR Code do meu WhatsApp também, eu vou mandar aqui no chat do Zoom, para quem quiser clicar e facilitar entrar em contato direto comigo. Eu estou fechando aí, passei 5 minutinhos, lamento. Obrigado pela oportunidade, espero que vocês tenham gostado dessa apresentação.